Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra em Atos 14, versículos número 8, diz assim: Em Listra costumava estar sentado um homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, que nunca tinha conseguido andar. Este homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em alta voz: Levanta-se sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em línguas licaônicas: Os deuses em forma de homens desceram até nós. Barnabé chamaram de Júpiter e a Paulo de Mercúrio, porque estes eram o principal portador da palavra. O sacerdote Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Porém, Paulo, ouvindo isto, e os apóstolos Barnabé rasgaram suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando: Senhores, por que estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o evangelho a vocês, para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nela há. Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, que me chama a atenção nessa passagem, eu estou meditando nela. A Bíblia diz, como eu acabei de tomar a leitura para a tua vida, a Bíblia diz que Paulo ele está na cidade de Listra, e Paulo está anunciando o evangelho. A Bíblia diz que tinha um homem ali, paralítico, um homem imóvel, que nunca tinha andado. Este homem era imóvel, era um homem paralítico. A Bíblia diz que ele, ouvindo Paulo falar, olha que interessante, no versículo de número 9 vai dizer assim: Este homem, ouvindo Paulo falar, quando fixou nele os olhos, Paulo viu que ele tinha fé para se curar. E Paulo disse em alta voz: Levanta-se direito sobre os pés. Glória a Deus. Irmão, percebe-se comigo que este homem está ouvindo Paulo pregar. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir as palavras de Cristo. O mesmo Paulo que disse para este homem se levantar, é o mesmo Paulo que disse que a fé vem pelo ouvir, e ouvir as palavras de Deus. Aleluia. Então percebe-se que Paulo, ele vai deliberar uma ordem para esse homem, porque Paulo está ciente que foi gerada uma fé nesse homem, porque o mesmo que disse que a fé vem pelo ouvir, é o mesmo que está pregando e está ciente que aquele homem está ouvindo. Então por isso que Paulo vai dizer para ele: Levanta-se direito, porque Paulo viu que foi gerada uma fé naquele homem. Agora uma coisa que eu acho interessante, percebe-se que esse homem era um homem que nunca andou, mas percebe-se que Paulo vai deliberar uma palavra para ele, dizendo: Levanta-se direito. Olha que interessante, Paulo está dizendo assim para ele: ó, se vai se levantar, não se levanta de qualquer maneira, se levanta direito. Aleluia, glória a Deus. Porque se for para se levantar de qualquer maneira, nem se levanta, mas se for para se levanta direito. Aleluia a Deus, glória a Deus. Irmão, sabe o que eu acho interessante? Por que Paulo está dizendo para esse homem se levantar direito? Porque, lembrando bem, irmão, esse homem é um homem que nunca caminhou, ele é um homem coxo. Se ele é um homem coxo, ele é um homem que nunca caminhou. Então percebe-se que ele não tem ainda a autonomia da estrutura do corpo dele. Se ele vai se levantar, ele não vai conseguir se levantar corretamente. Então por isso que Paulo vai dizer assim para ele: ó, se vai se levantar, se levanta direito. Aleluia. A ordem de Deus para mim e para você é: se a gente vai se levantar, não é para se levantar de qualquer maneira, é para se levantar direito. Aleluia, glória a Deus. Aí que eu acho interessante, irmão, entenda isso aqui. Percebe-se que Paulo, ele dá um grito, ele fala assim, ó: se levanta direito, em alta voz. Agora é interessante, Paulo prega, mas é o homem que decide se levantar. Aleluia. Percebe-se que Paulo não dá mão para ele, Paulo não estende a mão para ele, não é Paulo que levanta ele. Paulo só disse assim para ele: ó, levanta-se direito. O homem dá um salto e começa a andar. Aleluia a Deus. Então percebe-se, o dever de Paulo é pregar, mas é o homem que decide se levantar. Aleluia a Deus. Sabe o que Deus está dizendo para mim, para você aqui? É você que decide se levantar. Meu dever é pregar, mas somos nós que decidimos se erguer. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aí uma coisa que eu acho interessante aqui, a Bíblia diz que depois que esse homem se levantou, olha que tremendo, irmão, entenda isso aqui. A Bíblia diz que o homem deu um salto e começou a andar. Agora entenda, o homem estava imóvel. Esse homem era um homem imóvel, era um homem que não se comovia, um homem que não se movia. Então percebe que não se movia, era um homem imóvel. Mas quando ele ouviu Paulo pregar, ele começou a andar. Aleluia, porque a palavra de Deus, ela gera fé numa pessoa. Tem gente que está parado porque ainda não ouviu você pregar. Quando ouvir você pregar, vai começar a se movimentar. Aleluia, Deus. Está entendendo isso aqui? Percebe-se que este homem, ele era colocado ali, mas quando ele ouviu Paulo pregar, ele começou a se movimentar. Aleluia, porque quem está parado vai começar a se levantar, vai começar a se mover quando ouvir a palavra de Deus. Aleluia, Deus.
Glória a Deus. Aí o que me chama a atenção, olha que forte isso aqui, irmão. Para a honra e glória de Deus. A Bíblia diz que quando Paulo fez esse ato milagroso, a Bíblia diz que os homens daquela cidade vai chamar Barnabé de Júpiter e Paulo vão chamar de Mercúrio. Olha que interessante, irmão. Eles vão gritar em línguas licaônicas. Percebe-se que essa língua licaônica é uma língua europeia. É uma língua, oh glória a Deus. É uma língua do português de europeia. Olha que interessante. Olha que tremendo isso aqui. Entenda isso aqui. Em nome de Jesus. Olha que tremendo. Aí a Bíblia diz que o sacerdote Júpiter estava junto do portão da cidade. Começou a trazer touros e grinaldas para oferecer juntamente com a multidão. Só que a Bíblia diz que Paulo rasgou as roupas, Paulo e Barnabé rasgou as roupas em sinal de arrependimento, gritando para aqueles homens, dizendo: não faça isso, porque somos seres humanos como vocês. Eu vim aqui pregar a palavra para que vocês se convertam dessas coisas vãs, se convertam ao Deus vivo. Agora, por que Paulo está impedindo esses homens de fazer isso? Porque percebe-se, irmão, eles estão querendo fazer um sacrifício para Paulo e para Barnabé, e não para Deus. Percebe-se que eles estão idolatrando o homem, e não a Deus. Aleluia a Deus. Olha que tremendo, irmãos. Entenda isso aqui. Entenda isso aqui. Por que Paulo impediu esse homem de oferecer sacrifício? Porque sacrifício não é oferecido ao homem, é sacrifício oferecido a Deus. Então por isso que Paulo vai impedir, porque Paulo entendeu que estes homens iriam oferecer sacrifício para Paulo e para Barnabé. Aí Paulo vai dizer assim: não faça isso, eu sou como você, eu sou ser humano como você, eu tenho o mesmo sentimento que vocês. Aí Paulo rasga as vestes, Paulo vai dizer: não faça isso. Olha que interessante, irmão. Eles foram oferecer sacrifício para o homem, não para Deus. Sabe o que significa isso? É gente que idolatra o homem e não a Deus. Aleluia. Você quer ver uma coisa? Tem gente que fala assim: eu só vou para a igreja porque a Camila Barros vai estar lá pregando. Eu só vou para a igreja porque o pastor Júnior Trovão vai estar lá pregando. Irmãos, por mais que ele seja uma referência para você, você não pode idolatrar o homem. Aleluia a Deus. Tudo é para a honra e glória de Deus. A Bíblia diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Tudo é para a honra e glória de Deus. Então percebe-se que eles foram idolatrar o homem e não a Deus. Aí Paulo vai impedir. Paulo vai dizer: não faça isso, porque eu sou ser humano como vocês. Aí o que me chama a atenção, irmão, que a Bíblia diz que mesmo Paulo falando isso, no versículo de número 16 diz assim: depois disso, foi com muita dificuldade que impediram a multidão de oferecer sacrifício. Olha que tremendo, irmão. Por mais que Paulo tentou impedir esses homens de cometer tamanha maldade, a Bíblia diz que foi com muita dificuldade que Paulo impediu esses homens de oferecer sacrifício. Aí a Bíblia diz que, entretanto, chegaram os judeus da Antioquia, Icônico, e instigaram multidões. Olha que interessante, irmão. Entenda isso aqui comigo. A Bíblia diz que chegaram os judeus de Antioquia, Icônico, e instigaram as multidões, apedrejaram a Paulo para fora da cidade, dando por morto. Mas quando os discípulos rodearam, ele se levantou, entrou na cidade, e no dia seguinte foi com Barnabé para Derbe. Olha que interessante, irmão. A Bíblia diz que chegaram ali alguns judeus de Antioquia. Esses judeus, irmão, se você pegar para ler, a Bíblia diz que Paulo chegou na sinagoga juntamente com Barnabé, pregando com tamanha autoridade. Aí a Bíblia diz que a maioria creram na pregação de Paulo. Aí aqueles que não creram, ou seja, esses judeus, eles não creram. Aí o que eles fizeram? Já que não creram, colocaram uma rinha entre os irmãos, instigaram a multidão a apedrejar Paulo. Porque assim, quem não dá credibilidade incentiva outros a ficar contra você. Aleluia a Deus. Aí o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que eles apedrejaram Paulo. Paulo foi dado como morto. Aí a Bíblia diz que os discípulos rodearam Paulo. Olha que interessante, irmão. No versículo de número 20 vai dizer assim: mas quando os discípulos rodearam a Paulo, ele se levantou e entrou na cidade. Agora que interessante, Paulo está sendo alvo da pedrada. Paulo está sendo alvo da pedra. E estão tacando pedra em Paulo. Só que a Bíblia diz que o discípulo faz o quê? Rodeia Paulo. Olha que interessante, irmão. Paulo está sendo alvo de pedrada, mas os discípulos vão rodear Paulo. Se eles estão rodeando Paulo, significa que eles estão tomando a causa de Paulo. Olha que interessante. Os homens que são da mesma fé que Paulo vai rodear Paulo e não vai deixar Paulo ser alvo de pedrada. Sabe o que significa isso aqui? É gente que desfruta da mesma fé que vai tomar a tua frente. Percebe-se que Paulo está sendo apedrejado, mas os discípulos vão rodear Paulo. Se eles estão rodeando Paulo, significa que eles estão protegendo Paulo, estão preservando a vida de Paulo. Paulo está sendo alvo de pedrada, mas é os irmãos da fé que vai se colocar em volta de Paulo.
Aleluia. Sabe o que está ensinando aqui? Que não devemos apedrejar uns aos outros. Não devemos ficar falando mal um dos outros. Não devemos ficar matando uns aos outros. Devemos rodear, devemos guardar, preservar quem está sendo alvo de pedrada. Hoje você vê um falando contra o outro. Gente da mesma religião tacando pedra no outro. Aleluia. Aprenda com os discípulos. Oh, glória a Deus. Percebe-se que eles vão rodear Paulo. Aleluia. Paulo está sendo alvo de pedrada. Mas o que eles fizeram? Tomaram a frente de Paulo. Aleluia. Eita, glória a Deus. Tenha a mesma atitude. Não devemos tacar pedra nos outros. Devemos rodear, guardar, preservar. Olha o que eles fizeram. Percebe que no momento que está tacando pedra em Paulo, a Bíblia diz que Paulo foi dado como morto. Aí eles rodearam Paulo. E Paulo se levantou e entrou na cidade. Então percebe, Paulo não estava morto, ele foi dado como morto. Porque Paulo se fingiu de morto para não morrer. Porque se Paulo se levantasse, os homens iam continuar atacando pedra em Paulo. Aí Paulo teve uma estratégia de se fingir de morto, para não morrer de fato. Então percebe-se que no momento que o discípulo rodeia ele, ele se levanta. Aleluia. Glória a Deus. Nós devemos ter a mesma atitude que desses discípulos. Percebe-se que eles rodearam Paulo. Não deixaram atacar pedra em Paulo e Paulo se levantou. Devemos preservar. Devemos tomar frente dos nossos irmãos uns pelos outros. Devemos levantar uns aos outros. A palavra do Senhor diz, o próprio Jesus fala que o maior mandamento é amar o Senhor acima de todas as coisas, depois o próximo como a ti mesmo. Percebe que esses homens fizeram por Paulo o que eles queriam que fizesse a eles. Aleluia, Jesus. É o que me chama a atenção, irmão. Olha que tremendo isso aqui, irmão. Pera aí. A Bíblia diz que Paulo foi arrastado e apedrejado. Já parou para pensar que Paulo, quando ele era Saulo, a Bíblia diz que ele mandou apedrejar Estevão, lembra? Estevão foi apedrejado e a Bíblia diz que Paulo se consistiu com a morte de Estevão. Agora entenda isso aqui. Paulo mandou apedrejar Estevão, Paulo também foi apedrejado. Paulo em Atos 8:2, Saulo também perseguia homens e mulheres. A Bíblia diz que ele arrastava para a prisão, Paulo também foi arrastado. Então percebe, tudo que ele fez lá atrás, ele colheu. Olha que interessante, ele arrastava homens e mulheres. Em Atos 8:2, aqui ele foi arrastado. Em Atos 9, ele apedrejou Estevão. Antes de se converter, ele apedrejou Estevão. Agora aqui ele foi apedrejado. Tudo que ele fez, ele colheu. Porque a Bíblia diz, isso que o homem semear, isso colherá. Percebe que ele colheu tudo. Tudo que a gente faz, irmão, a gente vai colher. Deus, ele é justo. Deus é justo. Por mais que Paulo se converteu, ele colheu. Porque tudo que a gente faz, a gente vai colher. Tem uma coisa que é inevitável, é a lei do retorno. Isso é uma coisa inevitável. Tudo que a gente faz de errado, Deus, ele é justo, a gente vai colher. E sabe uma coisa que eu acho interessante aqui, irmão? Voltando um pouco mais para a passagem no comecinho. Olha que interessante, quando Paulo está pregando, este homem ele era paralítico, correto? A Bíblia diz que Paulo vai dizer para ele, levanta-se direito. Aí percebe que ele vai se levantar. Então percebe, Paulo delibera a palavra, mas é o homem que decide se levantar. Você lembra de Isaías 6? A Bíblia diz que quando Isaías vê o Senhor, a Bíblia diz que o anjo do Senhor vai tirar a brasa do altar e vai tocar na boca de Isaías, dizendo, ó, seu pecado foi removido, a sua iniquidade foi perdoada. Aí em seguida uma voz vai dizer assim, quem enviarei? Aí Isaías vai dizer, eis-me aqui, Senhor. Agora entenda, Deus perdoou o pecado de Isaías, mas foi Isaías que decidiu se posicionar. Deus te perdoa, mas é você que decide se colocar na posição. Percebe que Paulo fez a mesma coisa. Paulo disse, levanta-se direito. Percebe que Paulo pregou, mas foi o homem que decidiu se levantar. Deus, ele sempre vai te dar oportunidade, mas é você que decide se levantar. Reflita nisso em nome de Jesus. Foi até aqui que Deus me deu, que Deus fale contigo.